Perfeito. Essa daí é a direção Pokrovski. Percebam, portanto, grande quantidade de fortificações e é um atrito, um combate fratricida, entendeu? Fratricida. E o que acontece? Não é uma guerra romântica, é uma guerra que exige muito do efetivo, empenhado e empregado. Cada avanço desse é bastante complexo, porque você tem que fazer coordenado com tropas de engenharia, porque é muito dispositivo explosivo improvisado, muita munição não detonada, portanto isso sobrecarrega significativamente qualquer força. Isso eu não estou fazendo uma análise porque é a Rússia, porque é a Ucrânia. Aliás, eu vou deixar uma coisa bem clara. Os europeus não têm nada, eu conversando até com um militar ucraniano, não tem nada a ensinar aos ucranianos em matéria de conflito. A Ucrânia que tem que ensinar aos exércitos europeus doutrina de combate. A Ucrânia que tem que ensinar resistência e resiliência em atrito e conflito prolongado que nenhum país europeu tem. Nenhum país europeu tem. Muito pelo contrário. Então, e os russos mesmo deixam isso claro, que pegaram uma força militar formidável. Engraçado que os canais militares russos, os especialistas russos sempre deixaram claro, o exército ucraniano de 2022 e 2023 era altamente poderoso. Era até uma ameaça existencial à Federação Russa. Engraçado, nunca negligenciaram isso. No entanto, a gente vê a mídia ocidental mainstream rebaixando a Rússia da forma mais esdrúxula que possamos imaginar. De novo, é triste ter que ler o Washington Post, ter que ficar lendo, e de novo, ISW, fazendo prospecções as mais absurdas, que a Rússia está para ficar sem munição, de novo voltaram com isso. Meu Deus, contrariando até o que Bloomberg, o que The Economist, o que James Stahl Foundation, Rand Corporation, Stratfor falam, que a Rússia produz mais sistemas de armas que toda a OTAN, em todos os componentes e todos os aspectos, tanques blindados, drones, munição. A própria OTAN fala isso. A própria OTAN fala isso. Meu Deus, é algo que a gente fica perplexo com o nível de desinformação que ainda continua. A própria CNN. Então, o complexo industrial militar russo é algo que veio para ser estudado. Porque o que acontece? São 4 países no mundo que têm um ciclo completo de design, produção, testagem e colocação em larga escala de sistemas de armas e munições de forma autônoma. Estados Unidos, Rússia, China, e muitos aqui vão ficar perplexos, Coreia do Norte. E o Irã, dentro de uma estratégia de guerra assimétrica, não de guerra convencional. Então, são poucos países que têm essa capacidade. E isso define muito a sustentabilidade de um Estado-nação e de uma sociedade para um conflito prolongado e de atrito e de desgaste, que é o que a Rússia busca. E a gente tem que novamente falar, leiam Leonid Svekin, teórico soviético, que deixa claro, não é o território, e sim o foco na destruição dos recursos do inimigo, que define as tarefas de combate. Outros teóricos militares soviéticos que influenciam a forma de combater dos russos é clara. A importância do reagrupamento, da recomposição e principalmente da retirada de cessão de terreno para destruir os recursos do inimigo. O fator tempo, o fator do prolongamento e do desgaste a favor dentro, justamente, das condições de mobilização. Então, são doutrinas, estão lá. Eu já expliquei, já dei fontes desses livros, inclusive, para o pessoal poder ler. Teve live nossa conjunta, né, Farinas, com o professor Edilson, nós falamos quais os trabalhos. Eu compartilhei um trabalho científico dos anos 70, dos sovietólogos do Departamento de Estado norte-americano, fantástico, esmiuçando toda essa doutrina de método de condução de guerra dos soviéticos e russos hoje aplicam. Mas aí o pessoal quer ler, a CNN, Deutsche Welle, e quer formar convicção com base nisso.
Não vai dar certo, vai fazer avaliações erradas, inclusive do complexo industrial militar russo. A Rússia é o país que, em número absoluto, mais forma engenheiro no mundo. Em primeiro lugar, a Rússia. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, China. Quarto lugar, o Irã. Quarto lugar, o Irã. Você foi lá, Farinazzo. Toda esquina tem um instituto. O filho da doutora Bárbara, que a gente conhece, né, que faz as traduções para nós, ele vai para agora para o Instituto de Física, lá avançado. O pessoal lá se programa para isso. E lá abriram curso de graduação de operação de drones de 3 anos e 10 meses. Está dando uma procura enorme da molecada lá. Só que não vai só estudar pilotar drone, vai estudar toda a engenharia de drone, todo o design de drone, toda a programação de drone. Você vê lá a quantidade de curso que tem no Yandex, na mídia russa, gratuito para programação, inteligência artificial, etc. O maior centro de 5G da China e de inteligência artificial chinesa está em São Petersburgo e em Moscou. Então, assim, tem mão de obra qualificada para isso. É fato, tem. Isso, consequentemente, gera a condição de mover esse complexo industrial militar, que tem um grande desafio, a escassez de mão de obra, que os norte-coreanos estão indo lá. 100 mil norte-coreanos estão trabalhando na infraestrutura civil e tecnológica russa. E dizer que aí vem os nossos estereótipos de brasileiro ocidental. O norte-coreano é esquálido, se veste de preto, descalço, maltrapilha e usa chapeuzinho triangular. A Coreia do Norte é uma população que é uma mão de obra extremamente barata para a Rússia e extremamente qualificada e disciplinada. A parceria abrangente deles permitiu isso. E a incorporação deles para esse tipo de trabalho. Claro que vai gerar recursos também para a Coreia do Norte. O jogo de ganha-ganha.